anos. E quando ela veio fazer as campanhas aqui, Deus escancarou para ela a bênção sem medida. É o motivo de nós glorificar ou não esse nome? É verdade! Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, vamos estar orando pelo pregador nessa noite. Que o Senhor venha continuar usando ele poderosamente no nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos colocar de pé, colocando nas mãos de Deus o pregador da noite, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus, colocamos nas tuas mãos agora, no nome do Senhor, ó Pai. A vida do teu servo, ó Pai, que irá ministrar a tua palavra, ó Pai. Seja com ele, ó Pai. Usa ele segundo a tua vontade e o teu querer, no nome do Senhor, ó Pai. Meu Deus, que enche ele do teu Espírito Santo, ó Pai. Oh, meu Deus, que enche ele até derramar, Senhor, aleluia, sobre essa igreja, Pai. As tuas bênçãos ser medida, Pai. Meu Deus, querido, assim nós pedimos, Senhor amado, e agradecemos, Senhor Jesus, em nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Hoje é culto de família, né? E hoje Deus tem uma palavra de esperança para você. Quem crê nisso, diga amém! Amém! Quando o pastor me convidou para dar a palavra, falar sobre família, eu fiz uma pergunta para ele. É tema de família, ele me falou: a minha igreja é uma família. Aleluia! Aleluia! Vou pedir para vocês abrir a palavra de Deus em Gênesis 37. Todo mundo conhece essa passagem de José. Quem quer ser como José nessa noite? Ou você quer ser como os irmãos de José? Deus me livre. Então tá bom, hein? Ô, glória! Quem encontrou diz glória a Deus. Glória a Deus! Vai ser do capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 11. Pode ir? Pode. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos, e ainda jovem, auxiliava os seus filhos de Bila e os filhos de Zipá, mulheres de seu pai. José levava ao seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era filho da velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo, e não conseguiu falar com ele pacificamente. Aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo, e ainda mais. Pois ele lhe disse: peço vós que ouças este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe rodearam, iras de fato a reinar sobre nós. Irás mesmo nos dominar? Por isso odiaram ainda mais por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram perante mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho é esse que tivestes? Será que eu e tua mãe e teus irmãos viremos a nós? Inclinavam com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. A história de Pode José... se sentar, meu senhor. Pode se sentar, gente. A história de José, algo interessante, porque aqui está uma família que está desunida, está com falta de união. E José, ele era filho de Jacó, ele cuidava dos rebanhos dos seus irmãos. Só que o seu pai José, Israel, amava mais José do que os seus outros irmãos. Aí gerou ódio no coração dos seus irmãos, gerou ciúmes, gerou inveja. Mas, por causa desse sonho que José teve,
gerou ódio e inveja no coração dos seus irmãos. E aqui eu separei 4 lições, né, para a gente nessa noite. A fé de José, os sonhos, o perdão e a união. Porque a família não é a família só sanguínea, é a família da igreja. Porque a Bíblia fala que nós somos um corpo e um só espírito, né? Temos que estar juntos, temos que estar unidos, né? E José, ele foi um exemplo de perseverança, um exemplo de fé, um exemplo que ele não desistiu dos sonhos. José, ele foi fiel, ele foi firme naquilo que Deus tinha para ele. José, ele não desistiu daquilo que Deus tinha para ele. Deus tinha um propósito para ele. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, não deixa de viver os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus são maiores que o nosso. Porque em Mateus 6,33, Jesus fala algo interessante para os seus discípulos. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando buscamos as coisas que estão estabelecidas dentro do reino de Deus, Deus, ele cuida da gente, ele cuida da nossa família. Ele abre porta onde não tem porta. E as coisas que estão no reino são os atributos, são a santidade, o amor, a união, a intimidade, os frutos do Espírito. É aquilo que Deus nos entregou. E José, ele manteve o propósito. Mesmo que ele passou luta, tribulações, momento de dificuldade, mesmo que seus irmãos geraram ciúmes e ódio, e José, ele não desistiu, porque ele sabia que o propósito de Deus na vida dele seria maior. Mais pra frente vai falar que José foi traído, que José foi vendido pelos seus irmãos, que José foi preso, foi jogado numa cisterna, mas mesmo assim José não desistiu. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e das coisas que não se vê. Dentro do livro de Hebreus narra a história dos heróis da fé. Os discípulos naquela época, os apóstolos daquela época, eles preferiram fazer a vontade de Deus. Eles preferiram fazer a vontade do Pai. O mesmo Deus que lá de antigo é o mesmo Deus de hoje. Deus está aqui. Deus quer falar com cada um de nós, para a gente ter fé, perseverança e acreditar. Em João 16:33, Jesus fala com os seus discípulos algo interessante. Tenho dito, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo e vocês vencerão também. Então Jesus, ele mesmo sendo Deus e ele mesmo sendo homem, como ele veio da terra, nós 100% homem, para nos ensinar como vencer as dificuldades. E Jesus falou que a gente fazia obras maiores do que a dele, perante a fé. Aleluia! Eu e você, a nossa igreja, a gente tem que exercitar a nossa fé. A gente tem que acreditar no sobrenatural de Deus. A gente tem que acreditar naquilo que Deus tem para nós. Amém. Irmãos, não desiste dos seus sonhos. Não desiste do propósito que Deus tem para a sua vida. Amém. Deus tem muita coisa para a sua vida. Não deixa de acreditar. Foi assim na vida de José. José não desistiu. José foi traído, José foi preso, José foi tentado, mas mesmo assim ele não negociou a sua fé. E quando muitas das vezes eu e você vem aquela luta, vem aquela tribulação, vem a dificuldade, a gente começa a negociar a nossa fé. A gente deixa de acreditar que Deus fará coisas maiores do que a nossa. Aquela porta que Deus fecha, mas Ele abre outra porta maior. Que a porta que Ele fecha, ninguém abre. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E quem disse que com Jesus seria fácil? Jesus não prometeu que seria fácil. Em nenhum momento Jesus falou que a gente tem um momento de facilidade. Jesus, ele não prometeu isso, mas Jesus, ele fala algo interessante em Mateus 24, versículo 12 e 13. Como aumentar a iniquidade, amor de muitos se esfriará. É verdade. Mas o 13 fala, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Deus nos chama para nós ser discípulos dele. Deus chamou José.
para ser discípulo, né? A gente tem que seguir o exemplo de José. José, através do sonho que o José teve, gerou inveja no coração dos seus irmãos. Por mais você na sua família, você é aquele que clama por Jesus, você é aquele que ora, aquele que prostra, aquele que decide pregar as boas novas. Por mais que tenha seus irmãos, sua esposa, eles não conhecem Jesus, mas através da sua vida, eles vão render aos pés da cruz. Eles vão render aos pés da cruz. E José, Deus mudou a história de José, e ao logo mais para frente, e Deus muda a história de seus irmãos. Que é algo interessante. José, ele não procurou a fazer vingança, né? Até arrancou no coração. José, ele só queria agradar a Deus. José é um exemplo de perseverança. A história de Jó também é semelhante de José. Jó é um cara íntegro, reto. Ele era um dos homens mais ricos naquela época. Mas Deus permitiu que o diabo tocasse na vida, tirasse tudo que ele tinha. Jó foi lá, se prostrou, adorou a Deus. A mulher de Jó falou assim: amaldiçoe seu Deus e morre. E Jó continuou firme na palavra. E Deus mudou a sorte de Jó, porque orava pelos seus amigos. Em Jó 42:10, e devolveu tudo em dobro. Olha que algo interessante. Os discípulos daquela época, os apóstolos, os antigos, né? Eles largaram tudo para fazer a vontade de Deus. E eu e você aqui, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável, né? E José, ele estava firme na promessa. Ele sabia que Deus ia cumprir aquilo que tinha prometido. Algo interessante. A gente vai passar só pela provisão se a gente suportar o processo. O processo. O processo faz permissão na vida do crente. José foi permitido ele passar por isso tudo, para a glória de Deus ser manifestada na vida dele e na vida da sua família. Jesus, os discípulos perguntam para Jesus algo interessante. Que tinha um cego na época, o cego de Siloé. Os discípulos perguntam: mestre, ele, o seu familiar, os seus parentes pecaram? Jesus fala: nem ele, e nem seus pais, e nem seus parentes pecaram. Isso aconteceu para a glória de Deus ser manifestada. Aleluia. Glória a Deus. Então, muitas coisas, muitas lutas, é permitido você passar por ela para a glória de Deus ser manifestada na sua vida. É para você continuar exercitando a sua fé. É para você continuar acreditando no sobrenatural do Senhor Jesus. Jesus, ele fala em João 14, versículo 6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por ele. Como que a gente vai chegar até Deus sem Jesus Cristo? Jesus é aquele que liberta, aquele que restaura, e é aquele que liberta os cativos, e é aquele que traz paz ao coração dos homens. Ô, glória! Glória a Deus. Algo interessante também, apóstolo Paulo, lá em Atos 16. Apóstolo Paulo, ele estava preso. Ele e Silas. Eles não murmuraram, eles não reclamaram. Mas eles continuaram louvando e orando a Deus. E o que aconteceu? A cela se quebrou. Aí, o apóstolo Paulo fala, em Atos 16, 32. Ele fala assim para a celeira: será salvo tu e a tua casa. Deus quer restaurar a sua família aqui nesse momento. Deus quer restaurar relacionamentos. Deus quer construir laços. Porque hoje em dia as famílias estão sendo destruídas. E família é propósito de Deus. Se não fosse propósito de Deus, Deus não tinha colocado Adão.
e a Eva ter nascido da costela de Adão. Mas Deus viu que o homem estava só e trouxe a mulher para ser sua auxiliadora e a sua ajudadora. Vamos valorizar nossas famílias. Vamos valorizar nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. Mesmo que eles não encontraram a vida para Jesus, mas um dia eles vão render aos pés da cruz através da sua vida. É só você ter fé e acreditar. E José, ele não negociou. Ele viveu os sonhos de Deus para a vida dele. Oh, glória a Os Jesus. sonhos de Deus é a vontade de Deus. Jesus, ele viveu os sonhos de Deus. E João 3,16 fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo para nos resgatar, para salvar das trevas, para transformar na maravilhosa luz. Jesus, ele continua a sua caminhada, ensina aos discípulos como se comportar, a ter um caráter cristão, ter intimidade. Mas Jesus, eles vem sempre nos ensinando como vencer as dificuldades dessa vida. Jesus lá no deserto, em Lucas 4, Jesus foi tentado porque ele estava em consagração em 40 dias. O diabo falou assim com ele, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim Glória! Aleluia! Jesus venceu o diabo na palavra. Nós temos que vencer o diabo na palavra. Que em João 10:10 fala que o diabo vem para matar e roubar e destruir, e Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A vida com Jesus é mais leve, a vida com Jesus é mais plena. Em Mateus 11:28, Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus fala no versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde, encontrará descanso para as vossas almas. Jesus está tirando todo o seu fardo pesado e transformando no seu fardo leve. Jesus tem o poder para transformar vidas, para construir histórias. Só Jesus pode te salvar, só Jesus pode te libertar, só Jesus pode te restaurar. E foi assim na vida de José. Deus não abandonou José. Por mais que José foi traído, foi vendido, passou por que ele passou, mas Deus teve um propósito na vida de José. Deus teve um propósito na vida de José. E Jesus tem um propósito nas nossas vidas hoje. Aleluia! Se estamos aqui de pé, é porque Jesus nos salvou e nos libertou. Jesus morreu por mim, morreu por você, para nos garantir a vida eterna. Se ele não morresse, ele ia continuar sendo Deus. Nós ia ser condenados e julgados. Mas Jesus fez isso por amor a mim e por amor a você. Quando ele estava lá no monte do Getsemane, ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, a tua vontade. Jesus estava fazendo a vontade do Pai, que era boa, perfeita e agradável. Por muitos daquela época não acreditaram que Jesus, eles acreditavam que Jesus era um profeta, era o Messias. Mas ele era Deus. Aleluia! Os discípulos teve um privilégio de ter Jesus por perto, ter todos os ensinamentos com ele. E Jesus, por meio da sua palavra, veio nos ensinar. Vem sempre nos ensinando a ser uma pessoa melhor, ser um homem melhor, ser uma mulher melhor, ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa de postura. E nós somos uma família. Nós somos uma família aqui desse lugar. Aquele sonho que está morto, mas os sonhos de Deus, ele nunca é morto. Ele vai reviver. Em João 11:25, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que esteja morto, viverá. Viverá. Aquele sonho que está morto vai reviver.
Só você acreditar no sobrenatural de Deus. Deus está neste lugar. Ô, glória. Aqui tem homens e mulheres que proclamam o nome de Jesus. Aqui tem pessoas que dobram o joelho. Aqui tem pessoas que se prostram, que pregam as boas novas. Aqui, se tiver pessoas feridas, Deus vai curar as feridas, porque Ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Jesus está aqui. Em Apocalipse 3:20, Jesus fala: eis que sou a porta e bato. Aquele que abrir e ouvir a minha voz, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Ô, maravilha. Jesus quer que você abra a porta do seu coração para ele entrar e fazer morada. Em João 14, quando os discípulos, Jesus estava falando que tinha muitos aposentos, muitas moradas, né? Só que os discípulos estavam sem entender, né? Sem entender qual que era o caminho. Mestre, qual o caminho, para onde vou? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, não sei por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus estava confortando os discípulos naquela época, né? Porque os discípulos estavam desesperados. Nós ficamos desesperados, como passamos por uma luta com as tribulações, né? Em Mateus 8, no versículo 20, vem uma passagem da tempestade. Jesus estava no barco com seus discípulos e Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Aí os discípulos acordaram Jesus. Jesus perguntou: homens de pequena fé, por que tanto medo? Foi lá e Jesus repreendeu a tempestade. Não é verdade? Qual tem sido a sua tempestade? Pode ter sua tempestade no trabalho, na faculdade, familiar, exato tipo de tempestade. Mas quando Jesus está no barco, o nosso barco nunca vai afundar. Eita, maravilha. A nossa casa tem que ser uma casa firmada na rocha. Jesus tem que ser o nosso alicerce. Quando a nossa casa está firmada na rocha, a nossa casa fica de pé. Mas se ficar firmada na areia, ela desmorona. Vem o vento, vem a tempestade, ela desmorona. A nossa casa é a nossa vida. A nossa casa é o nosso coração. A gente não tem que deixar o nosso coração contaminar por coisas dessas vidas, né? Em Romanos 12:2 fala, o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis por esse mundo, mas transformais por renovação da nossa mente, que seja a vontade, seja boa, perfeita e agradável. Ô, glória a Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar, né? Outro tópico que eu vou entrar é algo muito forte, sobre o perdão. A falta de perdão é onde destrói laços, relacionamentos, familiares, amizades, né? Jesus, ele fala em Lucas 23:34, Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Né? Jesus, ele sempre está nos perdoando de nossos pecados, de nossas iniquidades, né? De tudo aquilo que a gente faz que nos afasta da presença dele. Jesus, ele sempre nos perdoa. Se a gente for parar para pensar, se a gente for pagar a dívida que a gente tem para Jesus, se a gente for pensar em pagar, será que a gente tem esse dinheiro todo? Tem não, né? Tem não. Então Jesus, ele nos escolheu nos perdoar. Deus, ele não escolheu só ser juiz, ele escolheu ser pai. Mas a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Em Filipenses 2:5 fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A Bíblia em si, ela sempre fala do perdão, né? O perdão, ela sempre bate na tecla. Em Mateus 18, né, versículo 21-22, Pedro pergunta para Jesus assim: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão que pecou contra mim? Até 7? Aí Jesus fala: não até 7, até 70 vezes 7. Eita! Quantas vezes for
necessário. É verdade. Gente, não perca tempo. Perdoa. Perdão ele faz. Ele renova relacionamentos. Ele constrói. Você perdoar, você não está sendo bobo. Você está agradando o coração de Deus. Porque Deus ele nos ensina a perdoar. E a Bíblia ele sempre fala do perdão. E o perdão vem algo do amor. Em João 13:34, Jesus deixa um mandamento para os discípulos. Amai uns aos outros como eu vos ameis, e amai uns aos outros. Então Jesus, ele quer que nós amemos as pessoas. Jesus quer que a gente dá junto, que a gente segura na mão do outro, se não cair, outro ajuda a levantar. Isso quer ser igreja. É verdade. É isso que é ser família. É isso que é ser família. Aleluia. Não perca o tempo, perdoa aquele que te aborrece. E José, ele escolheu a perdoar os seus irmãos, né? José escolheu perdoar os seus irmãos do crime e do pecado de seus irmãos. Glória a Deus. Olha para você ver, José passou por toda essa luta, teve um sonho, foi dividir com seus irmãos, com seus pais. Seus irmãos ficaram com inveja, com ciúmes, né? Venderam José. José foi jogado na cisterna, foi preso. José foi tentado pela mulher. E mesmo assim José não se entregou. Porque José estava vivendo o processo para depois vir o propósito. Para depois vir a provisão de Deus na vida dele. Então José estava querendo agradar a Deus. E José, ele foi instrumento nas mãos de Deus para salvar a sua vida e salvar a sua família. E José foi recompensado. Eu e você somos instrumentos nas mãos de Deus. Por mais que a gente vai passar por luta, por tribulações, vai ter pessoas que não vão gostar da gente. Vai ter pessoas que vai ter ciúmes da gente. Vai ter pessoas que vai ter inveja da gente. Vai ter pessoas por você ser firme e fiel nas escrituras sagradas. Mas não desista, porque José não desistiu. José não desistiu dos planos de Deus na vida dele. E eu e você, a gente não pode desistir, porque Deus é maior. Jesus está voltando. Ele está voltando. Nem ele sabe quando ele vai voltar. Mas quando ele voltar, ele vai buscar a sua igreja. Vai arrebatar aqueles que for firme e fiel até a vida eterna. Então, gente, vamos guardar nosso coração. Vamos cuidar das pessoas. Vamos cuidar das nossas famílias. A nossa família não é só parte sanguínea, é a igreja. Nós somos uma família. Vamos parar de picuinha. Vamos parar, senhor. Ah, o irmão ficou com raiva de mim, eu não vou mais à igreja. Fala, meu Deus. Aquele irmão está precisando de Deus. Como você precisa. E nós precisamos. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ajude o próximo. Glória a Deus. Se a gente quer ser igual a Jesus, a gente tem que seguir os passos de Jesus na terra. A gente tem que ter o mesmo sentimento que Cristo teve. E José teve o sentimento de Cristo pelos seus irmãos. Pelos seus irmãos. O ambiente familiar não é fácil. Não é fácil. Quem falar que o ambiente familiar é fácil está mentindo. Mas é ali que Deus tem propósito. Mas o diabo está querendo destruir as famílias. Está querendo destruir os casamentos. Que casamento é bênção, é propósito de Deus. Senão eu não teria casado. Verdade. Deus quer unir propósito. Deus quer unir pessoas. Deus gosta de pessoas. Deus gosta de uma palavra, união. No reino de Deus é uma palavra que chama unidade. E nessa história de Gênesis estava faltando união, né, na família de José. Estava faltando união na vida de José. Só que Deus permitiu José passar por tudo isso para a glória de Deus ser manifestada na vida dele e na vida
dos seus irmãos. José podia ter revoltado, podia ter pagado pela mesma moeda, podia falar assim, eu vou matar meus irmãos, eles me venderam, eles me traíram, eu vou amar para quê? Mas não, José, o coração dele estava diante de Deus. Glória a Deus. O coração dele estava diante de Deus. E ele estava tendo fé e perseverança e acreditando que Deus vai fazer algo na vida dele e da sua família. Por mais que você tenha um pai, você tenha um irmão, maravilhoso. você tenha uma esposa que não está convertido nos caminhos de Deus, Deus está ouvindo a sua oração. Aleluia. Deus está ouvindo o seu clamor. Glória a Deus. Deus está ouvindo. E um dia, através da sua vida, através do seu testemunho de vida, Deus vai salvar a vida dos seus familiares. É só você continuar acreditando naquilo que Deus vai fazer na sua vida. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Glória a Deus. É possível para Deus. Em Salmos 121, Salmos de Davi, fala assim: onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. E no versículo 8 ele fala que ele guarda a entrada e guarda a saída. Deus está guardando a sua entrada, está guardando a sua saída. Deus está com você. Glória a Deus. Deus está mudando a sua história. Deus está construindo. Deus está te construindo, está te fazendo crescer na caminhada cristã. A caminhada cristã não é algo fácil, porque o próprio Jesus, ele passou por lutas, ele passou por tribulações, mas ele não desistiu do propósito de Deus. Ele não desistiu. Ele foi tentado, né? Ele foi tentado, mas ele não desistiu. E em Salmos 133 fala assim: como é bom, suave, que os irmãos vivam em união. Amém, Jesus. A palavra unidade. O reino dividido, ele não subsiste. Quando o reino está dividido, ele é mais fraco. Ele não aguenta ficar por muito tempo. Mas o reino unido, ele é mais forte. É verdade. O reino unido, você tem que ser unido por pessoas. Deus, ele gosta de pessoas. Deus, ele gosta de unidade. Deus, ele gosta de família. É verdade. E porque eu e você vamos destruir as coisas que Deus fez desde a sua criação, né? Desde a sua criação. A gente não pode negociar a palavra de Deus. A gente tem que estar de acordo com a verdade. E José, ele estava de acordo com a verdade. Ele não desistiu, ele não negociou a sua fé por coisa alguma. Jesus em João 13, na ceia, Jesus fala: um de vocês há de me trair. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Jesus sabia. Ele sabia de tudo isso. Mas se Judas não tivesse desistido, não tivesse entregado, ele tinha perdão. Jesus perdoava Judas. Jesus perdoava. E Jesus está nos perdoando aqui de todo o nosso pecado, de toda a nossa iniquidade, de tudo aquilo que a gente faz que nos afasta da presença dele. Então eu e você não possamos negociar a nossa fé, negociar a palavra de Deus, né? Em Romanos 1,16, o apóstolo fala assim: não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do grego. Deus nos chamou, eu e você, para pregar as boas novas. Jesus nos chamou para anunciar a palavra de Deus. Jesus nos chamou de discípulos. Jesus nos chamou de discípulos. Em Marcos 8,34, Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Aleluia. Quando Jesus fala negue-se a si mesmo, é a gente negar todas as nossas vontades, todas as nossas necessidades,
tudo aquilo que a gente deseja, todos os nossos desejos, nossos anseios. E quando fala carregar a cruz, a gente carregar o nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Quando a gente peca, a gente crucifica Jesus todos os dias na cruz. É verdade. Todos os dias a gente está crucificando Jesus, mas Jesus está lá pronto para nos perdoar todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se Jesus nos perdoa, Ele pratica o ato do perdão, por que eu e você a gente não pode perdoar? A gente é melhor que Jesus? Não. Mas Jesus nos ensinou a perdoar, por que a gente não perdoa? Gente, rancor, a falta de perdão nos leva a nada. Isso nos afasta. Isso nos afasta. Em Mateus 1, capítulo 5, depois das bem-aventuranças, do versículo 20 em diante, Jesus fala algo interessante. Quando você for levar a sua oferta no altar e tiver algo contra o seu irmão, Jesus fala, vá lá e reconcilia primeiro, para depois se entregar a sua oferta. É forte, Deus. Aleluia. A nossa oferta às vezes não é o dinheiro, é o que, ó, é o interior, é o nosso coração. Olha para você ver a história de Gênesis 3, fala a história de Caim e Abel. Caim, ele era lavrador da terra, ele cuidava dos frutos. E Abel, ele cuidava do rebanho, ele era pastor de ovelhas. Só que Caim, ele deu para Deus aquilo que restou, que sobrou por obrigação. E Abel deu o seu melhor, que foi o seu rebanho. Aleluia. Deu Deus de coração. Quantas vezes eu e você, a gente dá resto para Deus? A gente diz assim, eu estou na escala do louvor, tem que ir na igreja. Eu estou na escala da diaconia. Eu tenho que pregar. Mas às vezes a gente não vem de coração aberto. A gente não vem de coração aberto para cultuar a Deus. Então, que eu e você, através dessa mensagem, através dessa palavra, que a gente possa aprender com José, por meio da sua palavra. José, ele não se entregou. Ele não se negociou. Que eu e você não possa se entregar por qualquer coisa dessa vida. Aleluia, Jesus. Porque Jesus, ele está aqui. Jesus, ele quer cuidar de você. Jesus, nesse momento agora, ele quer te abraçar. Ele quer derramar o seu amor incondicional. A gente nunca vai entender a grandeza e a majestade e a soberania do amor de Deus por nós. O amor de Deus é incondicional, porque Ele entregou seu único filho para morrer por nós, naquela cruz do Calvário. A gente nunca vai entender a dimensão, né? A dimensão. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Espero que Deus tenha falado com vocês, e através que falou comigo, e passo a palavra para o pastor. Glória a Deus. Amém.